A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um debate das autárquicas 2025, aqui na AVFM. Nós estamos nos 98.7 frequência modulada. Podem também acompanhar-nos no registro em live streaming na página do Facebook da nossa rádio. Antes de mais, gostaria de agradecer à direção do Museu do Ovar, ao Museu do Ovar, a cedência deste espaço, da Sala dos Fundadores, e temos hoje, então, para este 16º debate, o segundo deste dia, temos Mário Manaia, candidato pelo Bloco de Esquerda, e Emanuel Oliveira, candidato pelo Partido Socialista. A temática é habitação jovem e arrendamento, e temos como subtemas rendas acessíveis, cooperativas de habitação, incentivos à fixação de jovens no concelho e combate à gentrificação. Antes de passarmos para o debate, lembrar que cada candidato tem 13 minutos cada um para ir respondendo às perguntas que forem, entretanto, colocadas, e depois, no final, vão responder uma pergunta feita pelo outro. Portanto, e nesse final, essa resposta tem a duração de 2 minutos cada um. Portanto, vamos passar para o debate propriamente dito e para as palavras de acolhimento. Vamos passar para o Mário Manaia para estas primeiras palavras que não contabilizam. Sim, no tempo, claro. neste tempo dos 3 minutos. Com certeza. Muito boa noite ao Carlos Granja, boa noite ao Emanuel do PS, boa noite às senhoras que aqui estão e àquele senhor, boa noite aos nossos espectadores da rádio, quem nos segue pelo Facebook e outras redes. E muito obrigado pelo convite uma vez mais e vamos a isto. Vamos a isso. Emanuel. Eu começo por apresentar as minhas condolências ao antigo vereador José Américo pelo falecimento do seu pai, que penso que é extensível a todos os candidatos autárquicos e a todas as pessoas que com ele privaram e trabalharam. Cumprimentar o Manaia, que estimo, o Carlos também, agradecer à VFM, cumprimentar todos os que nos ouvem em casa e, por fim, mais uma vez, a este museu que nos permite estar aqui hoje a ter uma conversa e um debate esclarecedor, espero eu. Muito obrigado. Então vamos ao debate. Lembrar também que tem 13 minutos e façam a gestão desse tempo o melhor possível para enquadrar então as respostas em cada subtema também. Para o Mário, para o Emanuel, primeiro o Mário, relativamente às rendas acessíveis, nós estamos a falar de habitação jovem. Portanto, são estes subtemas também orientados, dirigidos mais a esta população jovem. Que medidas concretas pretendem implementar e que apresentam nas vossas linhas programáticas para garantir rendas acessíveis aos jovens no seu concelho e tudo o que vos aprouver dizer relativamente a este subtema. Muito bem, muito obrigado. Bom, antes de mais, acho que é muito importante percebermos aqui o panorama onde estamos em Ovar. Na atual crise da habitação, que não é só dos jovens, é toda a gente, mas toca particularmente os jovens, porque querem se emancipar e com todo o direito. Aqui em Ovar, de facto, temos uma equação muito difícil. Temos cerca de 20 mil agregados familiares que vivem em situação de carência financeira no nosso município. É uma maioria de 74%, ou seja, 3 em cada 4 famílias vive em situação de carência financeira. Isto são números da Estratégia Local de Habitação. Para além disto, portanto, isto vem num prato da balança, no outro temos que, e sabemos que na última década o preço das casas em Portugal mais do que duplicou, apesar, por exemplo, noutros países, em França e na Alemanha, até ter descido. E este ano estamos a bater todos os recordes de subida de preço à habitação. Por exemplo, ainda agora, os números do segundo
trimestre, com uma subida recorde de 18,3% face ao ano passado. Portanto, isto está, de facto, a estourar por todo lado para quem quer aceder à habitação de forma justa. E qual é a razão? Bom, a razão é porque nós temos um mercado completamente desregulado face à liberalização do mercado. E isto só tem beneficiado os negócios e os fundos especulativos, como é evidente. É um modelo que não defende a habitação enquanto serviço público, como temos ainda a escola, o hospital, o transporte público. A habitação foi transformada em ativo financeiro, como se fosse uma ação, um Bitcoin, por exemplo, exatamente para esses fundos internacionais. E as soluções? Bom, as soluções passa por investimento em habitação pública. Isto é uma solução robusta, tem vindo a ser testada na Europa Central, do Norte, há décadas. E nesses países temos valores de habitação pública, portanto, de património público, que depois fazem arrendamentos, entre 10% e 50%. Portanto, em Viena da Áustria, por exemplo, que é uma referência que eu nunca me esqueço, temos 50% da habitação é pública. Em Ovar, é praticamente inexistente este parque habitacional público. E ainda não alcançámos sequer 1%. Bom, temos a decorrer o programa Primeiro Direito, que é muito meritório, mas na essência tem servido para reabilitar a habitação social muito antiga e muito degradada. Bom, começou com 317 agregados, aumentou para 380, são quase 1000 pessoas, mas são das pessoas que vivem nas piores das piores condições. E outro problema que tem acontecido é que a taxa de concretização do Executivo do PSD tem batido recordes de ineficiência. Menos de 50%, mas particularmente neste primeiro direito está a menos de 1/10. Bom, e as desculpas são a falta de empreiteiros. Basicamente, para ser claro, aquilo que nós tínhamos era um bolo de 35 milhões há 4 anos e ainda foram entregues menos de 10 casas. Este plano vai ter que ser concluído no final do prazo para garantirmos o cofinanciamento a 100%, mas precisamos dar um salto, e aqui vou à resposta, que é a da criação de novos polos de habitação pública, orientado para a classe média, também para jovens, como é evidente, na modalidade de arrendamento acessível, e, portanto, nós propomos 400 novos focos de habitação nos próximos 4 anos. Só mesmo para terminar, muito rapidamente, nós temos o compromisso nacional de alcançar 5% de habitação pública até 2030. Isto está previsto no Programa Nacional de Habitação. E, portanto, se nós chegarmos ao final deste próximo mandato, juntarmos as 380 casas do primeiro direito com as 400 que estamos a propor agora, vamos ficar com 2,7% de habitação pública, ou seja, ainda só estaremos a metade daquilo que é necessário para cumprir esta meta nacional. Bem, Mário, agora, Emanuel. No mesmo tema, na mesma questão, isto é um bocadinho uma redundância já de outros debates onde estive, com mais ou menos com a mesma temática, mas acrescentar aqui um dado que me parece relevante, é que dos 19 municípios, eu já o disse aqui também, e ainda no último debate dei precisamente o exemplo da Áustria e da Holanda, que são países, curiosamente, de direita, ou tradicionalmente, neste momento, governados à direita, mais a Áustria do que a Holanda, mas ambos à direita, e, portanto, que têm parques públicos, principalmente a Áustria, que ultrapassam os 30% e chegam perto dos 50%, portanto, isto é uma solução que não carece de nenhum compromisso ideológico para ser implementado. É uma solução que a Europa experimenta e com sucesso e que é reguladora do seu mercado habitacional. Portanto, parece-me que este é um caminho, aumentar de facto o parque público, e há aqui outro dado que é alarmante para o município de Ovar, que tem a ver com o facto de nós termos aqui, nos 19 municípios do distrito, o preço médio de arrendamento das casas mais elevado dos 19, o que significa que o que dá a certeza da dificuldade que os nossos cidadãos enfrentam nesta matéria. E para isso, há aqui um instrumento que me parece fundamental e que o município resiste a criar, que é a Carta Municipal de Habitação. Isto tem sido, por diversos grupos na Assembleia Municipal, reclamado.
não tem sido concretizado, mas esta declaração de carência de habitação do município é urgente, Claro. não é? E depois perceber quais são os recursos a empregar, as estratégias, as medidas a adotar. É a partir de um documento base que nós temos que enfrentar a problemática da habitação e do arrendamento para os E jovens. que é um documento absolutamente estratégico e que faz parte da Estratégia Absolutamente. Nacional da Habitação, não é? Sim, não percebo como é que nós não temos ainda este documento aprovado. Exato. E depois temos, de facto, o programa de arrendamento acessível. Não é? Nós sabemos que os jovens, ou até pelas circunstâncias que hoje até no mercado laboral, precariedade, mobilidade, etc., têm dificuldade em assumir compromissos, por exemplo, junto da banca, por exemplo, entre outros, e, portanto, tem que haver aqui uma ação pública que lhes permita a aquisição ou o arrendamento das suas habitações. E, portanto, este programa de arrendamento acessível, que é um programa público, não é, do Estado, que tem benefícios para os proprietários, benefícios para os construtores, benefícios para os usufrutuários do arrendamento, portanto, tem benefícios de ordem fiscal, por exemplo, e não é implementado. E o OVAR não tem este programa criado. Eu estou a insistir nesta tecla porque esta é, de facto, nós só combatemos as questões com uma ação, não é? E se ela não existir, nós andamos aqui na casuística. E depois há outros instrumentos que também já referi aqui, que têm a ver com as zonas de densificação estratégica e com as UOPGs, que permitem uma majoração em zonas densamente urbanizadas. Os próprios planos de pormenor. E que permitem a majoração para este fim, não é? E dão esse benefício a quem constrói, podem ir além de, se for para esta finalidade, e portanto nós temos que potenciar isto. O alargamento do primeiro direito, não é? Esta é fundamental, até porque desde o verão passado que isto é uma possibilidade para ser trabalhada. Exatamente. E não tem que ser só obra social. A obra social nos dias de hoje é fundamental. Não é? Nós sabemos que Sim, mas não pode haver... preciso ter muito mais do que Agora é do que preciso isso. alargar o âmbito de aplicação do primeiro direito. Isto tem que ser trabalhado urgentemente. Este alargamento pode ser feito até a outro tipo de promotores ou beneficiários, como queiram chamar. A palavra correta é beneficiários, mas promotores é mais fácil de entender, como por exemplo as cooperativas de habitação, as IPSS. Todos têm que intervir, mas eu não quero ir muito para as cooperativas agora, porque é um subtema que tu mencionaste aí. Portanto, nós temos que intervir em várias dimensões deste problema. E quando estamos a focar-nos nos jovens, não é diferente da necessidade das famílias jovens, não é diferente das necessidades das famílias da classe média. Podemos ser mais dirigidos para um ou outro público, mas a estratégia é a mesma. E eu disse isto de outra vez e vou reafirmar. A inércia dos executivos, e não estou a falar só do nosso, os legisladores e os criadores dos programas e tudo quiseram combater a incapacidade própria dos executivos municipais de realizarem, de terem soluções para estas questões. E, portanto, ofereceram-lhes as soluções. Só não as implementa quem não trabalha e, portanto, porque as soluções são estas, são comuns. Muito bem, Manuel, vamos então passar nessa senda do primeiro subtema, mas que interliga também com o segundo subtema, cooperativas de habitação. Mário, lançando também esta questão sobre que medidas específicas é que o Bloco de Esquerda e a candidatura do Bloco de Esquerda apresenta relativamente às cooperativas de habitação, que incentivos fiscais ou logísticos, que finalidades sociais, que temáticas é que vão abordar ou que já abordam também na vossa linha programática. Antes de tocar nesse tema, só dar aqui três coisinhas que me faltaram de dizer. Bom, de facto, esta nossa proposta dos 400 novos fogos de habitação, que é um objetivo, portanto, dos 4 anos, que é um objetivo absolutamente necessário, ambicioso e para marcar um objetivo comunitário, se quisermos. Isto é absolutamente prioritário porque vai possibilitar aos municípios viverem em casas a preços que podem pagar. E, para além disso, pode condicionar, de facto, como já se prova na Europa Central e em Espanha também, pode condicionar os preços da habitação do mercado privado. E, portanto, há aqui duas dimensões muito interessantes. Só ao nível do financiamento,
dar conta de que temos neste momento o maior volume de sempre de financiamento público para a habitação, através de fundos de coesão, e que a prioridade de Bruxelas, aliás, ainda em abril, pediu novamente aos Estados-membros para realocarem fundos estruturais num esforço adicional do investimento em áreas prioritárias, das quais a habitação a preços acessíveis é uma delas. Falando agora das cooperativas de habitação. Bom, é incontornável falarmos da Habitovar, que tem um historial e uma capacidade, pronto, tem trabalho feito, não é só na habitação, mas também uma série de outras valências. Eu tenho aqui dados, quer dizer, fizeram, se estiverem corretos, espero que sim, mas fui ao site, fui a vários sites. 380 fogos de habitação a custos controlados, e o Centro Social, feito em 2010, com valências para todas as idades, portanto, desde o berçário, creche, centro de estudos, centro de dia de idosos. Ora, destes 380 fogos de habitação iniciais, no final de 2024, a Habitovar só era proprietária de 3 apartamentos e 26 garagens. Isto são relatório de contas de 2024. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que houve aqui um erro grande, não foi só em Portugal, foi um erro que varreu a Europa, que foi de privatizar a habitação que era pública ou tendencialmente pública e, portanto, colocou no mercado normal de transação e retirou da esfera pública para fazer esta almofada para combater, no fundo, ou para atenuar a especulação imobiliária. Há, neste momento, uma nova geração de políticas cooperativas a acontecer. Em Portugal ainda há 2 exemplos que estão no início, em Lisboa e Porto. Eu conheço, em particular, também tenho estudado e lido bastante sobre isto, porque me interessa muito, um modelo particular. Mas há muitos modelos no norte da Europa, no centro da Europa, na Alemanha, na Dinamarca, muitas coisas diferentes. Eu conheço melhor o modelo catalão, em que se tem centrado na vertente de cedência de direito de superfície a partir de terrenos camarários. Lá é diferente, não é camarário, é um bocadinho é um bocadinho maior o espectro. Mas aqui a questão é que aqui não há proprietários, há residentes. E, portanto, não se compra uma propriedade, adquire-se o direito de residência. A propriedade é sempre da cooperativa e é indivisível e, portanto, não tem hipótese de entrar na lógica de mercado, compra e venda, da transação. Aqui, para além de termos esta possibilidade de irmos buscar modelos já testados, de irmos buscar pessoas e know-how e até cooperativas que ajudam a gerar novas cooperativas de habitação, portanto, são organizações cooperativas que no fundo, fazem a assessoria para ajuntamentos de grupos de pessoas, de bairro, para se organizarem, de comunidades, e temos o Estado central, o Estado, neste caso, na Catalunha federal, quase federal, eles queriam, que cede, de facto, muitos terrenos e já com planos de urbanização e planos de pormenor, portanto, as coisas já muito estruturadas. Tenta gerir o tempo também. Sim. Bom, muito rapidamente, há que apostar também na construção industrializada. No fundo, aquilo que se vem falando de construção modular não tem nada a ver com a pré-fabricação das décadas de 70 e 80. São novas tecnologias, são mais económicos, há controle de qualidade em fábrica, regra geral, melhor desempenho energético, mais rápidos de fabricar, mais rápidos de instalar, e já existe um mercado nacional e regional destas empresas, com este know-how, e, no fundo, vai combater aquilo que o Sr. Presidente da Câmara tem vindo a queixar-se, que é a falta de empreiteiros. Portanto, aqui estamos a focar uma zona completamente diferente do mundo da construção e que está a crescer. E, portanto, ainda tem pouca demanda, mas já tem muito know-how, muita capacidade de construção, muita capacidade de entrega, no fundo. Muito bem, Mário. Obrigado. E Manuela, então? Sim, nós temos falado muito nas cooperativas de habitação porque nos parece, efetivamente, uma solução experimentada, por um lado, no passado e com bons resultados, embora hoje com uma abordagem relativamente uma abordagem diferente, mas que cumpre
de alguma forma, à finalidade. E esta finalidade das cooperativas de habitação é, primeiro, habitação a preços mais justos, ou seja, a fuga à especulação imobiliária por esta via. Tem uma gestão, as cooperativas têm uma gestão coletiva e participativa, ou seja, há uma espécie de empoderamento cívico das comunidades e na cogestão destes processos entre todos. Portanto, isto é uma vantagem significativa. Oferecem alguma estabilidade a longo prazo, ou seja, ações como ações de despejo são menos propícias neste contexto. Portanto, podem trabalhar não só em novos espaços, como aconteceu na Habitobar, mas também na reabilitação e na sustentabilidade. Portanto, nós temos aqui outra vantagem significativa no uso das cooperações. E depois, o que é que nós podemos fazer? Podemos disponibilizar solo público para a sua criação, e, aliás, e o município de Ovar tem-no. Eu dei um exemplo do loteamento a norte do nosso polo escolar, dos nossos centros educativos, que permite 250 fogos. Portanto, eu acho que os 400 novos fogos, se forem para além do primeiro direito, me parece-me um objetivo razoável. Se incluírem o primeiro direito, que eu não percebi muito bem, mas acho que vão para além, não é? Claro, o que tu estás a dizer. Portanto, eu não me quero comprometer e não me comprometerei com um número, porque acho que entre São João de Ovar, entre São Vicente Pereira, entre muitas outras soluções que nós temos no âmbito do primeiro direito, eu acho que podemos ir ainda muito mais longe, dependendo do horizonte temporal que definimos. Se tivermos um horizonte já definido, já não perdemos a mira, não é? Sim. A Câmara tem que dar apoio técnico e jurídico a estas cooperativas e à sua criação e depois ao seu funcionamento, não é? Financiamento, incentivos, IMT, IMI, acesso a fundos de financiamento, tudo isto é facilitado por esta via e nós somos um agente parceiro para conduzir isto. A implementação das casas das cooperativas deve ser incluída nos nossos planos urbanísticos, nomeadamente no plano diretor municipal. Nós devemos ter esse cuidado e tudo deve ser pensado. Não é? Isto para dizer que deve ser pensado. Permitem hoje, nas novas cooperativas, parcerias com universidades e organizações civis para projetos pioneiros de habitação. Há muito desenvolvimento ao nível da sustentabilidade, da bioclimática. Tanta coisa que há para fazer. Portanto, e depois compete à Câmara também uma ação educativa na formação para a gestão das cooperativas. Depois ainda há outras cooperativas que eu vou querer falar ainda neste debate. Outro formato de cooperativas, também de experiências que vi noutros países, nomeadamente na Espanha. Barcelona e Zurique têm uma experiência muito engraçada e até de acordo com a temática que nós estamos aqui a abordar. E preferes falar mais à frente? Prefiro. Então, Mário, aproveito 3 minutos para... Ainda temos 2 subtemas, está bem? Sim, por isso eu vou mesmo. lançar a questão dos incentivos à fixação Muito dos bem, jovens sim. no Conselho e o que é que eu pediria, pedir-vos políticas específicas têm para atrair e fixar jovens no Conselho. Muito bem. Pronto, tocar aqui rapidamente, ainda a recordar a questão da habitação enquanto ativo financeiro, só para deixar muito claro uma coisa. Uma jovem família, um jovem neste momento, quer comprar casa, não está a competir com o seu colega de trabalho, não está a competir com o vizinho, quer dizer, está a competir com grandes fundos internacionais. E isto aqui é uma escala completamente diferente. E é isto que nós temos que entender e temos que dar mecanismos para combater também esta situação. Esta enorme desigualdade social do acesso à habitação, a qualidade, a preços, para termos uma habitação, a preços que podemos pagar. A direita acha que o mercado resolve tudo, não é? A esquerda, em particular o Bloco, quer tomar medidas robustas de regulamentação que o Estado deve assumir. E, portanto, apostar em habitação pública, rendas acessíveis, devemos criar também essa vantagem de acesso aos jovens, como é evidente. Mas, em paralelo, que isto não pode funcionar sozinho, tem que haver uma estratégia municipal ambiciosa para a captação e fixação de empresas diferenciadoras, para apostar numa criação de um ecossistema empresarial competitivo que privilegie a economia verde, a valorização salarial, carreiras e competências profissionais, mas também medidas de apoio às famílias. Por exemplo, uma rede municipal de creches gratuitas e centros de estudos ou até municipais, mesmo em parceria com o IPSS e o setor privado, ou apostar em educação pública de qualidade,
na reabilitação das escolas que ainda está por fazer desde o início do mandato, e por aí fora. Portanto, não é só uma política, tem que ser uma série de políticas em conjunto. Tentar gerir. Para já. Fico bem. Obrigado. Manuela, então, sobre esta temática e querendo voltar ao... Não, das cooperativas ainda, no que estava a dizer, há duas experiências que tive a oportunidade também de ver, que era as cooperativas de primeira habitação que Lisboa tem, que têm um trabalho muito assinalável já, e o exemplo de Évora, que é Giraldo Sem Pavor, a cooperativa Giraldo Sem Pavor, que utilizando terrenos municipais já fez mais de 1000 habitações a preços controlados. Portanto, há exemplos de sucesso no âmbito das cooperativas. Os incentivos à fixação dos jovens, desde logo, emprego e empreendedorismo. Ou seja, nós temos as nossas zonas de atividades económicas por desenvolver, nós temos que criar condições para gerar emprego, para fixar empresas, não é? Para além dos jovens, temos que fixar empresas no nosso território, temos que lhes dar oportunidades. E, portanto, ter programas de formação e empregabilidade para os nossos jovens, porque eles têm que perceber como é que funciona o mercado de trabalho e como é que lá chegam. Pronto, já falamos da disponibilização de habitação a custos controlados, não é? E aqui o solo municipal também deve servir para criar uma nova geração de cooperativas. As cooperativas jovens, geridas e implementadas por jovens. E, portanto, nós devemos potenciar, a par da restante política de cooperativas, a existência de cooperativas jovens. Sim. Acho que fará a diferença, para além de podermos ter disponibilização de habitação a custos controlados, por exemplo, há experiências dessas até noutros países sob diretivas europeias para jovens até 35 anos, por exemplo. Há aqui uma série de coisas que nós queremos implementar e que nós vamos implementar, porque é uma estratégia global, e eu lamento que estes debates tenham, de facto, esta redução do tempo que não nos permite, limitação que não nos permite explanar os nossos projetos de uma forma consistente e minuciosa, mas dá para termos uma ideia que dentro de uma estratégia global, que passa pelo Programa de Arrendamento Acessível, a Carta Municipal de Habitação, Programa de Arrendamento Acessível, alargamento de primeiro direito, se estivermos a falar de habitação, cooperativas, envolver as IPSS neste sistema, as diferentes dimensões que as cooperativas podem assumir, o papel do município, porque eu lembro que o município também não precisa só de PRRs e bazucas para agir, não é? Porque o PS fez mais de 300 habitações, embora na área social, sem PRRs, não é? Portanto, o município também tem essa capacidade de intervir no território sempre que necessário. E, portanto, há aqui uma estratégia conjunta que nós vamos seguir e que me parece que poderá dar bons resultados para o nosso território, um território que está, de facto, fustigado por valores e por inacessibilidades que me parecem pouco admissíveis. Temos este modelo de debate, com a limitação do tempo que é. O modelo é bom. Não, mas só para acrescentar, que ainda assim permite falar de temas que se calhar noutros formatos não seriam falados. Sim. Aqui nos municípios vizinhos não há debate. Portanto, avançando, em Espinho e olhando para o último subtema, que é sem dúvida também um subtema que eu lançaria como tema até, porque socialmente é muito, muito relevante, para as duas candidaturas, e olhando também para o tempo, neste tempo escasso que tem para o Emanuel é que podia explicar aqui o que é a gentrificação, porque eu assim poupava tempo. Mas explico eu e depois avanças. Bom, porque de facto é um termo que as pessoas não estão habituadas, mas basicamente é um processo de valorização imobiliária de zonas urbanas, sobretudo, mas que geralmente vem acompanhada de uma pressão para empurrar os residentes com menor capacidade económica, portanto, normalmente são as pessoas mais velhas, para longe, para as zonas mais baratas, para as zonas rurais, e essas zonas são zonas sem acesso aos serviços públicos, sem acesso às escolas, à cultura, aos hospitais, aos centros de saúde, aos transportes públicos. E, portanto, nestas zonas fantásticas de centro de cidade, normalmente, depois vem a nova população, novos residentes, com um poder de compra muito maior e, portanto, isto gera todo um inflacionamento de toda a economia de bairro, de zona e de cidade.
E, rapidamente, em pouco tempo, na Praia de Esmoriz e na Praia de Furadouro, já identificámos alguns sinais de gentrificação, mas ainda não é grave aqui no nosso município, não tem nada a ver com Porto ou Lisboa. E temos uma série de aspectos interessantes. Aqui uma nota da gentrificação verde, em que, basicamente, é através de intervenção urbana, só um bocadinho de tempo, intervenção urbana, no fundo, em que se melhoram jardins, praças, frentes públicas, intervenção em reabilitação urbana, no fundo. Olha, como, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo na Praia de Esmoriz. São muito positivas, como é evidente, mas há aqui uma valorização imobiliária que pode, e aliás no Porto isso é evidente, promover a expulsão de quem lá reside por causa desta tal pressão. E, portanto, é essencial. Há alguns aspectos de resistência também no Porto, por exemplo, através da arte, do fortalecimento da comunidade. No Porto há 2 projetos fantásticos que, no fundo, têm servido para reclamar soluções concretas, por salvaguardas, através de uma resistência cultural, no fundo, não é? E há também aqui uma visão alternativa, já agora, que nós não defendemos, mas temos que estar atentos e falar delas, que se passa pela liberalização de potencial construtivo. Não defendemos como de base, quer dizer, é possível, pensando bem as coisas, ao nível de PDM, planos de pormenor, poderá ser interessante. Libertar algum poder construtivo em algumas zonas da cidade através da maior densificação. Estamos a falar, provavelmente não, estamos a falar de altura, não é? Portanto, e isto pode ajudar a satisfazer, de facto, a procura e aliviar a pressão, sobretudo nos bairros mais vulneráveis. Obrigado. Obrigado, Mário. Emanuel. Sim, eu confesso, eu acompanho um bocadinho o Mário só nisto, no levantamento daquilo que é a nossa realidade, dos nossos números, e se este fenómeno está de facto a afetar já o nosso território ou não, seria previsível que estivesse atendendo à trajetória inflacionista imobiliária que nós estamos a ter, e portanto a pressão até sobre os nossos bairros deve, não tarda, começará a acontecer, e portanto nada melhor do que começarmos a olhar para isto antes e já do que ter pessoas a ser despejadas por força de um mercado que é cruel, e todos sabemos que é cruel. Eu não partilho só da vertente pública, acho que o mercado também tem lugar, mas nós devemos ter aqui uma estratégia pública que consiga conter e regular o mercado. Portanto, acho que as duas coisas têm que coabitar de forma pacífica. E para isto nós já falámos... Desculpa, para a direita nunca é pacífica esta coabitação. Peço desculpa. Sim, mas é como nós dizíamos há pouco, também não é uma questão da esquerda. Não é? Isto não é uma questão de estratégia. Sim, está estratégia, bem. Sim, mas em Portugal é mais difícil. Peço desculpa, sim. Portanto, a habitação pública, há estratégias que nós não gostaríamos nunca de usar e que não têm sido usado, que são, por exemplo, usar os direitos de preferência municipal. Portanto, não queremos ir nunca tão longe, porque isso sim é uma interferência no mercado. Sim, mas é uma coisa legal. Forçada, é legal, mas é forçada. E se pudermos regular o mercado de forma pacífica, sem termos que ir para estas questões... Nós temos que agir sobre as zonas de proteção do nosso comércio local. É fundamental para evitar estes fenómenos, não é? Há mecanismos legais para isto. Temos que ter um planeamento urbano inclusivo e participativo, ou seja, criar aqui, ter aqui as várias franjas da sociedade a participar no planeamento daquilo que é a nossa urbanidade. Portanto, há muitas estratégias. E sobretudo não isolar pessoas, não é? Também... Tudo pode ser equacionado para isto. Por exemplo, nós podemos ter restrições ao alojamento local, também, podemos implementá-las. Mas eu acho que nós, em Ovar, não chegamos a esse ponto de pressão. Mas também não está feita uma avaliação, não é? Pois, nós não chegamos a esse ponto de pressão que nos obriga a estas estratégias. Portanto, nós temos aqui estratégias mais suaves e que devem começar já, não é? A ir para o terreno, para evitarmos que este endurecimento da proteção daqueles que estão em situação de desfavorecimento e precária possa colocar pessoas, vareiros como nós, em situações difíceis. Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigado, Mário. Relativamente ao debate com as questões que foram postas aqui, está a terminar. Agora cabe-vos a vós, Emanuel, primeiro, fazer uma pergunta ao Mário, depois o Mário fará uma pergunta e termina o Emanuel.
Eu, mais do que uma pergunta ao Mário, eu queria convidar o Mário a fazer aqui um exercício, a vestir 2 casacos distintos. O de político e membro da Assembleia Municipal, com responsabilidades, e o de cidadão, e pedia-lhe para despir qualquer convicção ideológica nesta análise. Como político e com uma participação relevante neste processo, como se sentiu relativamente ao processo de esmoristura, a primeira parte desta questão. Como cidadão independente, que julgamento faria dos políticos responsáveis por este processo e se de alguma forma isto seria uma limitação ao seu voto? Mário, 2 minutos mesmo. 2 minutos, pronto. Obrigado pela questão. Primeiro, é muito difícil distinguir o Mário político do Mário cidadão, porque uma coisa está inerente à outra. Em casa aborrecem-me muito, porque às vezes começo de facto a discutir, a conversar, não é? E obviamente estamos a falar de política, pronto. Portanto, despir estes 2 casacos é muito complicado. Do ponto de vista político, de facto, eu estive na Assembleia Municipal e estive numa comissão que fez uma avaliação muito aprofundada. Ouvimos muita gente que esteve a trabalhar na situação, nos projetos, na obra, no planeamento, políticos também, empreiteiro não, que se recusou a ir, de facto conseguimos ter uma noção do que é que se passou, do ponto de vista da obra e também do ponto de vista das inconformidades e também por exemplo, eu recordo-me da situação, do outro dia, houve 2 violações de um plano de pormenor neste processo e, portanto, ainda não houve consequências desta situação. Bom, felizmente, este relatório foi entregue às autoridades judiciárias, ao Ministério Público, e esperamos que daqui advenha algum tipo de investigação. Esperamos que seja arquivado, para não haver aqui dúvidas nenhumas. Eu, infelizmente, não tenho essa impressão, porque, de facto, vimos muitos impedimentos, mesmo em relação ao Código de Contratos Públicos, muitas coisas muito atropeladas, a vários níveis, que são evidências, que estão no relatório, foram relatadas, houvesse honestidade intelectual, houvesse a honestidade intelectual de todos os partidos, atenção, e foi votado em comissão e votado na Assembleia por unanimidade. E, portanto, isto tem que ser consequente. Obrigado, Mário. Agora o Mário fará a pergunta para o Manuel. Ora bem, é uma pergunta um bocadinho longa, mas tudo bem. Bom, só para fazer um enquadramento, o Bloco tem estado na primeira linha de luta, como também deves reconhecer, ao lado da população, contra a degradação dos serviços públicos de saúde, contra a perda da proximidade e das acessibilidades. Aliás, foi o Bloco quem levou a proposta da reabertura da urgência hospitalar à Assembleia da República, quando da negociação do último Orçamento de Estado, de 2025. Sabemos que esta proposta foi chumbada pelo PSD, do deputado Salvador Malheiro, mas o PS também não ficou muito melhor na fotografia. Absteve-se e deixou cair esta proposta. A questão que coloco é simples. Sabendo que nós já assumimos perante a população o compromisso de voltar à carga, já no próximo Orçamento de Estado, com uma nova proposta, qual é que vai ser a posição do PS para garantir o direito à emergência médica e à saúde pública de proximidade à nossa população? O Emanuel tem peso político para garantir aqui e agora que os seus camaradas na Assembleia da República estarão do nosso lado, do lado dos mais 55 mil vareiros? Obrigado, Mário, pela pergunta. Emanuel, 2 minutos. Há de facto, respondendo ao Mário, há de facto uma degradação dos serviços públicos no nosso Conselho, que se vem agravando ao longo dos anos, e nomeadamente ao nível dos serviços de saúde no nosso Conselho, com unidades de saúde familiar fechadas, com o nosso hospital a perder valências, com as condições da prestação da saúde também deficitárias, e, portanto, isso é uma matéria em que concordamos. Relativamente ao peso político que eu posso ter, primeiro dizer já uma coisa que é, e que já disse a outro candidato, é que é a minha liberdade de pensamento, independentemente da estrutura política onde eu me encontro. Eu sou um social-democrata e, por isso, sou socialista. Sou do Partido Socialista. Mas eu tenho a minha forma de pensar e o PS Ovar
tem os interesses de Ovar à frente dos interesses do Partido Socialista sempre. E prova disso foi a nossa posição em matéria de referenciação à unidade de saúde entre Douro e Voga. Foi a nossa, que aliás, o peso político do Emanuel Oliveira e do PS Ovar foi o de colocar um grupo parlamentar inteiro do Partido Socialista a votar contra uma proposta do seu Ministro da Saúde. Portanto, aí conseguimos ter peso político. O peso político do Emanuel Oliveira e do PS Ovar foi o de sermos os únicos, independentemente de todas as petições que por aí andaram a correr, a suspender um plano de gestão florestal, e pode questionar-se se esta suspensão devia ter condições ou não, isso é uma questão, mas fomos os únicos a suspendê-lo. E fui eu que articulei com o grupo parlamentar do Partido Socialista da Assembleia da República. E, efetivamente, essa questão da proposta do Bloco de Esquerda foi-me colocada e eu fui surpreendido no dia da votação. E nem sequer conhecia o seu conteúdo. E a única coisa que eu pedi foi, não votem contra. Porque se ela tiver validado, o PSD valida e não validou. Chumbou-a. Muito bem, está terminado então este debate. Agradeço aos dois. Mário Banaia, muito obrigado. Emanuel Oliveira, muito obrigado. Continuamos amanhã. Este foi o 16º debate. Vamos ter ainda mais 5. Portanto, esta grande maratona das autárquicas 2025 e continuará depois com os candidatos à presidência das juntas de freguesia do nosso Conselho, mas amanhã não se esquecer também que vamos ter pelas 18 horas especial entrevista, como sabem, dedicada à análise aos 2 debates de hoje e cá estarei eu também de regresso para mais 2 debates amanhã. Portanto, continuem sempre sintonizados com a AVFM. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.